Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 10 de maio, e nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem acerca da Palavra de Deus. Nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, e hoje, segundo domingo do mês, nós estamos também comemorando o Dia das Mães. Por isso é um tempo muito importante, de muita celebração, mesmo que nós estejamos um pouco limitados por conta da situação atual do nosso mundo, mas nós estamos felizes e louvamos e agradecemos ao nosso Deus pela vida de cada mãe e também pela família que Deus nos tem dado. Por conta disso, eu gostaria de refletir com você hoje em um texto bíblico que nos conta uma história de uma família e a história também de uma mãe. É uma história muito bonita, muito impactante, assim como muitas outras que a Bíblia nos traz. Aqueles que nasceram em lares cristãos, assim como eu, e desde cedo aprenderam as histórias bíblicas, correm o risco de muitas vezes não perceber tanto a beleza e a riqueza dessas histórias. Isso porque nós já estamos acostumados com elas. Então é importante que cada vez que a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai ler uma dessas histórias, que a gente preste bastante atenção nos detalhes, que a gente busque realmente se aprofundar nessa leitura, nesse estudo, para poder perceber as verdades tão maravilhosas que Deus quer nos ensinar em cada trecho da sua palavra. É interessante que essa mãe que nós vamos ver hoje, a Bíblia não revela nem mesmo o seu nome, mas a sua história, a sua curta história registrada na Bíblia, aquilo que acontece com ela nesse episódio aqui, tem muito a nos ensinar, especialmente sobre como nós devemos nos relacionar com a nossa família, o que nós precisamos fazer para conduzir as nossas famílias, para proteger as nossas famílias diante de todas as ameaças que nós sofremos nesses tempos. O texto então que nós vamos ler hoje está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Se você quiser, você pode abrir e acompanhar aí na sua Bíblia, senão eu vou ler e peço que você preste atenção à leitura. Diz o seguinte a palavra de Deus: Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: Trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus, e ele lhe disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Que história maravilhosa, que história inspiradora de uma mãe que está lutando pelo seu lar, que está lutando pelos seus filhos. Ela estava em uma situação desesperadora de ameaça. É preciso entender o que significava ser uma viúva naquele período, que é algo muito diferente dos dias de hoje. Uma viúva, naquela época, não tinha como se sustentar. O seu sustento vinha antes do seu marido. Agora que ele faleceu, ela não tinha como se sustentar. Então, por isso, eles estavam com dívidas. Provavelmente, os seus filhos também eram pequenos, ainda não tinham idade para trabalhar e para poder sustentar a casa. Então, eles estavam prestes a serem tomados e feitos escravos para o pagamento dessa dívida. Isso também era algo normal, aceitável naquela época. Por vezes, na nossa vida, nós também passamos por situações que fogem do nosso controle, ameaças que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Provavelmente não de forma parecida, muito próxima daquilo que essa mulher estava vivendo, mas em outros sentidos isso acontece conosco. Talvez muitas mães e muitos pais se sintam
muito preocupados por estarem perdendo seus filhos. Nós sabemos que hoje o mundo nos apresenta muitos caminhos, muitas ideias, muitas propostas que infelizmente levam para a destruição. E todos nós estamos sendo bombardeados com essas ideias e sabemos que é uma preocupação muito grande dos pais cuidar dos seus filhos em relação a essas questões. Mesmo aqueles que não estejam neste momento assim perdendo diretamente os seus filhos, mas tem muitas vezes esse temor porque sabem que essas ameaças e que esses perigos, se ainda não chegaram, vão chegar sobre a sua casa, sobre a vida da sua família, dos seus filhos. Nós sabemos que uma mãe normalmente não fica parada diante das ameaças. Uma mãe, por conta do seu próprio instinto materno, é aquela que toma atitude e que parte sempre em defesa da família, em defesa dos seus filhos. E nós vemos essa mãe dessa história fazendo isso, essa mulher anônima, partindo para a ação, buscando uma forma de solucionar e de enfrentar essa ameaça que ela estava sofrendo. E nós vamos então olhar para esse texto e vamos buscar extrair algumas lições que nós devemos aprender com o exemplo dessa mulher. Isso serve para você que é mãe, serve para você que é pai e serve na verdade para todos nós. Não é apenas uma mensagem para as mães, mas para todos nós. Todos nós precisamos cuidar das nossas famílias. Todos nós precisamos estar atentos às ameaças que vêm sobre os nossos lares e precisamos agir da maneira mais adequada para proteger os nossos lares e para buscar sempre viver aquilo que Deus tem para nós. A primeira lição que nós aprendemos então com essa mãe é a buscar socorro e a orientação em Deus. No início do primeiro versículo que nós lemos, diz que então uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu. Precisamos também ou aprender ou nos lembrar quem é este homem, quem é Eliseu. Eliseu era um profeta muito importante do povo de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser o seu representante ali em meio àquele povo. Eliseu, na verdade, foi seguidor de Elias. Elias foi o primeiro grande profeta do povo de Israel e Eliseu, então, foi aquele que o sucedeu. A história desses dois homens é muito interessante. Nós vemos muitos episódios maravilhosos como esse, muitas outras histórias, muitos outros relatos. Precisamos ter em mente que naquela época o povo não tinha ainda a Bíblia. A Bíblia estava sendo vivida, e escrita e registrada. Nós estamos aqui há séculos ainda antes da vinda de Jesus a essa terra. Então Deus, naquele momento, se comunicava com o seu povo através dessas pessoas escolhidas. Entendemos que, nesse sentido, não existem mais profetas como naquela época, porque a revelação de Deus já está completa. Ele já nos revelou, já nos mostrou a sua vontade através da sua palavra. É claro que Deus chama pessoas e, na verdade, Ele chama todos nós para sermos participantes do seu plano, para sermos representantes do seu reino aqui nessa terra. Mas nós estamos em uma posição muito diferente destes homens aqui daquele período. Existem alguns líderes religiosos hoje em dia que tentam trazer para si esse status, essa posição, mas normalmente fazem isso porque querem se utilizar dessa posição para benefício próprio. E isso vai totalmente contra aquilo que a Bíblia nos apresenta. Então hoje, quando nós vamos recorrer a Deus, nós vamos buscar primeiramente na sua própria palavra. Mas essa mulher então, ela entende que aquele homem era o homem de Deus ali, era o servo de Deus, era o profeta enviado da parte de Deus. Então ela entendia que precisava falar com ele, buscar a ele, para assim receber uma orientação da parte de Deus. Nós vemos então que ela toma essa atitude. Diante da ameaça, ela toma atitude, mas ela toma a atitude correta. Ela vai buscar no lugar certo. Ela poderia ter ido buscar ajuda em outros lugares, com outras pessoas, mas ela entendia que ela precisava de uma ajuda, não simplesmente de um homem, mas ajuda da parte de Deus. Então, ao procurar Eliseu, ela não está procurando simplesmente um homem, mas aquele que representava o próprio Deus. E nós vemos então que ela vai até o profeta e ela intercede por seus filhos. Ela grita, é interessante que o texto fala isso, ela grita para Eliseu. Nós vemos que ela está desesperada com aquela situação. E ela lembra Eliseu, ela fala, olha, o meu marido era um homem temente a Deus, ele era teu servo, ele era teu seguidor.
E agora nós estamos nessa situação. Os meus filhos vão ser tomados e vão ser feitos escravos. Nós vemos também então que o seu marido era alguém temente a Deus. E isso também foi importante para essa família. Isso com certeza fez a diferença para ela tomar essa decisão onde ela buscaria ajuda. A confiança dela, então, ainda estava em Deus. Ela vai buscar a ajuda de Deus, porque a família dela estava firmada nisso. A situação era muito complicada, era extremamente desesperadora, mas ela sabia que ela deveria buscar o socorro e a orientação em Deus. Então, a história segue. Nos versículos 2 a 4, nós vemos que Eliseu então pergunta o que ele poderia fazer, pergunta o que ela tinha em casa, e ela afirma que ela não tinha nada, tinha apenas uma vasilha de azeite. Eliseu fala então que ela deveria emprestar muitas vasilhas dos seus vizinhos, vasilhas vazias, e ela deveria ir para sua casa, fechar a porta, e ela deveria passar o azeite daquela única vasilha que ela tinha para todas as outras vasilhas. Nós então chegamos no versículo 5. E a segunda lição que nós aprendemos com essa mãe é a nos submeter à palavra de Deus. O versículo 5 diz: Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Nós vemos que ela faz exatamente aquilo que ela foi orientada. É preciso ter fé, acreditar naquilo que Deus diz, confiar no que Deus diz e colocar isso em prática nas nossas vidas, nos submeter a Ele, a sua palavra, a sua vontade, a sua orientação. Muitas pessoas buscam a Deus no momento das dificuldades. A gente sabe que isso é normal. Quando as coisas estão difíceis, as pessoas correm para Deus. Mas normalmente essas pessoas não estão dispostas a acatar, a aceitar, a vivenciar aquilo que Deus diz para elas. Elas querem simplesmente uma solução pronta, uma resposta rápida e imediata. Essa ação que a mulher é orientada a ter e ela tem é algo muito estranho. Por que ela sairia pedindo vasilhas vazias para as pessoas, sendo que ela não tinha o que colocar nessas vasilhas? Alguém poderia imaginar, para que isso? Que vergonha fazer essas coisas. Mas essa mulher simplesmente obedece. E nós vemos aqui, então, que é preciso entrar em ação, fazer aquilo que cabe a nós. Deus exige a participação humana. Deus nos responsabiliza quanto àquilo que nós podemos e devemos fazer. Muitas pessoas querem que Deus resolva tudo, mas não é assim que Deus age. Aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. E aquilo que não está no nosso alcance, nós entregamos na mão de Deus. E aí essa parte Ele cuida. E eu acho muito interessante que o profeta não fala assim para a mulher: olha, eu vou com você lá então, eu vou orar por aquele azeite e esse azeite vai se multiplicar e vai acontecer um milagre e o seu problema será resolvido. Não, ele fala que ela deveria ir para casa e fechar a porta junto com os seus filhos. Eles deveriam ficar sozinhos dentro de casa. E ela faz exatamente isso, nós lemos no versículo 5. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Existem coisas que somente nós podemos fazer em relação à nossa família e que nós devemos fazer. Muitas vezes é necessário fechar a porta, é necessário estar a sós e encarar a nossa realidade e juntos buscarmos a Deus e buscarmos obedecer a Deus. Eles ali juntos, mas sozinhos, só a família, passaram a fazer aquilo que tinha sido ordenado. Fechou-se a porta para os comentários externos, para os olhares externos, para as ideias externas. Agora eles estavam sozinhos, obedecendo aquilo que Deus tinha para eles. Isso é algo muito bonito e que nos mostra essa verdade muito importante. Nós precisamos dedicar mais tempo para as nossas famílias, nós precisamos estar mais a sós com a nossa família, precisamos cuidar mais da nossa família e precisamos usar desse tempo em família para aplicar as verdades de Deus, para vivenciar, para colocar em prática aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Ele nos mostra. E a terceira lição que aprendemos com essa mãe é a viver as transformações de Deus em nossa casa. Os últimos 2 versículos, 6 e 7, dizem o seguinte: Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: Traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha alguma.
Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Nós vemos aqui que Deus pode transformar o pouco em muito. Isso acontece em outras histórias da Bíblia. Podemos nos lembrar, por exemplo, de 2 ocasiões que a Bíblia registra em que Jesus multiplica uma pequena quantidade de pães e peixes para alimentar uma grande multidão. Muitas vezes nós não damos valor para aquilo que nós temos nas mãos. Quando Eliseu pergunta para a mulher o que ela tinha em casa, ela diz o seguinte: nada a não ser uma vasilha de azeite. Muitas vezes a gente é levado a pensar: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse mais recursos. Muitas vezes achamos que as condições em que nós vivemos, se elas fossem diferentes, a gente teria uma família mais feliz, mais realizada. E isso nós podemos pensar no aspecto material, financeiro, nesse sentido, mas também muitas vezes nós podemos nos sentir limitados em outros aspectos. Mas precisamos entender que Deus age da maneira que Ele quiser e Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Precisamos aprender a enxergar a ação de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para entender qual é o trabalhar dele nas nossas vidas, o que Ele quer fazer em nós e como Ele quer fazer e o que Ele espera que nós façamos para participar dessa sua obra em nós e nas nossas famílias. Talvez uma mãe, em determinada situação preocupante com seu filho, pode achar que aquilo que ela pode fazer é pouco frente às ameaças que vêm, mas muitas vezes aquilo que é muito simples é o que pode fazer a diferença. O amor diário, uma vida exemplar, o ensino e conselhos constantes, a oração que você pode fazer, que nós devemos fazer pela nossa família, por aqueles que são nossos. São coisas que talvez a gente ache que são pequenas, que não têm grande importância, mas que são, de fato, as coisas que podem fazer diferença, que fazem diferença na nossa vida. As pessoas buscam por respostas mirabolantes, por coisas grandiosas, mas muitas vezes a resposta está no simples, a resposta está dentro de casa. Basta fechar a porta, atentar para aquilo que Deus diz e assim viver essas transformações e esses milagres que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu acho maravilhoso o final, quando então essa mulher, surpreendida com aquilo que aconteceu, ela volta para falar com o profeta e aí ele diz para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Deus supriu toda a necessidade. Não apenas a dívida que eles tinham foi paga, mas foi o suficiente para sustentá-los, provavelmente por um bom tempo. Deus pode transformar o pouco em muito. Ele pode fazer isso também nas nossas vidas. Ele pode fazer isso também nas nossas famílias. Se talvez você olha hoje para a sua família e se preocupa, se talvez você vê que as ameaças têm se aproximado e talvez até já chegaram e você tem visto a destruição do seu lar, isso pode ser em relação ao seu casamento, isso pode ser em relação aos seus filhos, à vida familiar como um todo. Saiba que Deus tem a resposta para isso, Deus tem a solução para isso, mas é preciso fazer como essa mulher, é preciso voltar os olhos para Ele e buscar socorro e orientação em Deus. Parar um pouco de ouvir tantas outras vozes que tentam nos influenciar e tentam nos mostrar os seus caminhos. E sim buscar a verdade de Deus, a vontade de Deus. E como falamos, não apenas buscar e recorrer a Ele, mas obedecer, se submeter, reconhecer que a vontade dEle de fato é o melhor para nós, que Ele tem a solução. Então a gente aceita aquilo que Ele diz, a gente põe em prática, a gente obedece tudo aquilo que Ele nos ensina. Então a gente pode viver essas transformações. Talvez, se essa mulher fosse agir simplesmente pela sua mente, ela ia pedir outro tipo de ajuda. Talvez ela foi procurar o profeta Eliseu esperando que ele, de repente, levantasse esse recurso de outro lugar e ajudasse. Mas nós teremos que estar dispostos a viver as transformações que Deus quer fazer em nós. Muitas vezes, a forma que Deus quer trabalhar nas nossas vidas não é a que nós imaginamos. Muitas vezes, o lugar que Deus quer trabalhar é diferente daquele que nós esperamos. Mas precisamos simplesmente aceitar, nos submeter. E aí nós vamos perceber que Deus tem
coisas muito maiores do que nós imaginamos para nos oferecer. Nós vimos aqui que essa mulher estava preocupada em quitar a dívida, em saldar aquela dívida para que seus filhos não se tornassem escravos. Mas aquilo que Deus fez, não apenas fez com que a dívida fosse paga, mas gerou recursos para sustentar eles dali em diante. Não importa a ameaça que tenha chegado ou que ainda vai chegar até a sua casa, até a sua família. Se nós agirmos como essa mulher anônima, como essa mãe anônima, nós experimentaremos do mesmo cuidado, da mesma ajuda, da mesma direção de Deus. Eu convido você então a colocar a sua família diante de Deus, a clamar pela ajuda, pela orientação dele e a se submeter então à vontade dele, a obedecer aquilo que Deus fala, mesmo que em alguns momentos possa parecer loucura, como foi a orientação do profeta. Mas obedeça à voz de Deus, olhe para a palavra de Deus, busque a orientação da palavra de Deus. Eu tenho a mais plena convicção que se você fizer isso, você vai se surpreender com o trabalhar de Deus. Você vai experimentar, vivenciar realmente de uma forma maravilhosa essas transformações que Deus já operou em tantas vidas, em tantas famílias. E Ele tem isso para todos nós. E nós vamos então orar nesse momento, pedindo que Deus nos ajude. Nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco. Agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor se importa com as nossas famílias e o Senhor tem o melhor para as nossas famílias. Nós vemos, ó Deus, nesse texto que o Senhor pode reverter qualquer situação e queremos então neste momento, ó Deus, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Eu peço, ó Deus, por cada um daqueles que estão orando comigo neste momento, especialmente aqueles que estão desanimados ou estão preocupados ou estão angustiados por conta da situação em que se encontra a sua família, que reconhecem, ó Deus, que as ameaças têm chegado e têm causado destruição e talvez não sabem mais o que fazer, ó Deus, mas neste momento percebem, reconhecem que somente o Senhor pode nos ajudar. Então queremos, ó Deus, nesse momento buscar ao Senhor e clamar pela Tua ajuda, pela Tua orientação, ó Deus. E queremos nos submeter à Tua vontade. Queremos obedecer à Tua palavra, Deus. Não importa se isso nos pareça o melhor ou não, mas nós cremos que o Senhor tem de fato o melhor. E que obedecer ao Senhor faz toda a diferença, Deus, para as nossas vidas e para as nossas famílias. Ó Deus, então nos ajuda em todos esses desafios. Ajuda cada um dos meus irmãos, irmãs, amigos que estão orando nesse momento. Dá direção, ó Deus, para cada um. Fortalece cada um, ó Deus, e que possamos viver então as maravilhas do Senhor nas nossas famílias, nos nossos lares. Ó Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve esse nosso pedido, essa nossa oração, e nós pedimos tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente você e a sua família, que você possa vivenciar e depois testemunhar tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua família. Que Deus o abençoe e até um próximo vídeo.